Saúde, amada igreja, capaz do Senhor, amém? Amém! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu peço à igreja que abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3:16. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que achou, diga amém. Amém! E a palavra vai dizer assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja junto comigo no 3. 1, 2, 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja pode tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Fábio Augusto, da Igreja Comunidade Cristã Firmados no Caminho. E quando eu estava conversando, um dia eu encontrei com a diaconisa Débora na rua e nós conversamos acerca desse dia. E durante essa conversa o Senhor, Ele falou ao meu coração o que trazer nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso à igreja que durante o tempo que eu estava preparando a ministração, eu quis trazer algo diferente. Aí a igreja vai me perguntar: como assim, missionária Merielle? Eu queria trazer somente da palavra do Senhor, mas para a honra e glória do Senhor. Eu sou enfermeira, né? Sou pós-graduada, estou fazendo a minha pós-graduação em estética, faço terapia cristã. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para mim: você vai ensinar a minha igreja o que não se fala na igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa noite foi falado que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu vim aqui para dizer para você que você é o templo do Espírito Santo. A palavra, ela é verdade e ela nos garante de quem nós somos. E a palavra diz que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Mas a palavra também diz que nós temos que cuidar do nosso corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem que fala: quem eu sou em Cristo. E eu queria perguntar para você: quem você é? Se te perguntarem hoje quem você é, você diria assim: eu sou templo do Espírito Santo. Aleluia. Eu sou morada do Altíssimo. Eu sou nação santa. Eu sou raça eleita. Eu sou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem você é em Cristo Jesus? Qual é a tua identidade? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu fui buscar a definição da palavra templo, que diz assim: templo é a palavra que vem do grego e tem dois significados. Hieron, que refere-se a qualquer ambiente, templo convencional. Ou você pode ser qualquer templo, ou você pode ser templo do Espírito Santo. Meu Deus! Aleluia! Como assim, irmã Merielle? Todo mundo não é templo? É. Quando nós aceitamos a Jesus, quando você levanta a tua mão, você é templo do Espírito Santo. Mas saiba você que tem coisas que desagradam o Espírito Santo e ele deixa de habitar dentro de mim e de você, dependendo daquilo que eu e você escolhemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu louvo ao Senhor, porque você não é qualquer templo, mas você é o templo
Espírito Santo. E aqui no segundo diz assim, naus, lugar sagrado, um templo como nós conhecemos. E nesse segundo temos uma explicação do lugar que o Espírito Santo habita em nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso corpo é lugar sagrado, lugar ou espaço onde Deus habita no seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que você consegue compreender essa palavra? A grandeza de quem o Senhor te chamou para ser. Você é a habitação do Altíssimo. Quando você passa, já não passa só você, mas você carrega uma identidade. A identidade do Senhor. Você carrega a identidade de Cristo. Quando olham para você, vão ter que reconhecer. É templo. É templo. Sabe por quê? Porque não é vazio. Porque não é qualquer um. E o Senhor me chamou aqui para te dizer isso. Você não é qualquer um. Você foi escolhido para ser templo. Você foi escolhido para ser cheio. Você foi escolhido para ser habitação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele fica contente conosco quando nós deixamos o seu Espírito habitar em nós e Ele fluir através das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu coloquei aqui, Deus habita onde há verdade e luz. E o pastor aqui na sua oportunidade, ele veio falar sobre isso. Ele veio falar sobre Filipenses. E ali ele disse, não foi? Que nós escolhemos. Que da nossa boca não saia mentira. Que da nossa boca saia verdade. Saia palavras de verdade. Qual é essa palavra de verdade? É Bíblia. Aleluia. Que não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que antes medite nele de dia e de noite. Que você possa meditar na palavra de verdade, para que quando você venha passar, para que quando alguém esteja necessitado, precisando do templo, você seja templo na vida daquele que está vazio, que precisa de um templo para poder habitar, porque tem pessoas que entram para a habitação do templo, sabe por quê? Porque não encontram templo dentro de si. Esqueceram quem são em Cristo. Esqueceram a sua verdadeira identidade. Louvado seja o nome do Senhor. E que você seja a luz. Porque a palavra vai dizer que a luz, ela dissipa toda a treva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que aonde você colocar a planta dos teus pés, seja terra santa, seja terra de gente eleita. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz assim: quem faz o bem recebe a presença dele com amor. Aleluia! A palavra vai dizer que as obras não salvam ninguém. É, papai, aleluia! E eu não vim aqui para dizer para você que as obras te salvariam. Mas eu vim aqui para te dizer que é necessário fazer as obras. É necessário falar, é necessário praticar, é necessário mostrar que você é templo. Aleluia, que você é a habitação do Altíssimo, que você é a morada do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E tem uma coisa que desagrada ao Senhor, e Ele é uma das coisas que Ele deixa de fazer morada em nós. E essa coisa é a imoralidade sexual. As práticas que desagradam a Deus. E quando eu estava procurando uma palavra ao Senhor, o Senhor, eu querendo trazer algo somente da palavra,
E o Senhor falou para mim: não foi à toa que eu te mandei estudar. Meu Deus. Não foi à toa que eu te lancei nos hospitais. Não foi à toa que eu te coloquei para conhecer tantas coisas, mas para ensinar o meu povo, para falar para aqueles que ainda não conhecem. Porque muitas vezes nos nossos púlpitos a gente não fala determinadas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu escrevi assim, ó: quanto mais investimos no nosso corpo, mais espaço abrimos para Deus. Quanto mais investimos no nosso corpo, mais espaço abrimos para Deus. Como assim, irmã Merielle? Eu não tenho que alimentar, não é o meu espírito? Sim. Nós somos os seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Nessa noite tu já alimentou tua alma, porque a minha alma está alimentada. Tu já alimentou o teu espírito, porque aqui nós já glorificamos, nós já exaltamos. E agora eu quero te ensinar como cuidar do teu corpo. Porque o teu corpo é a habitação do Senhor. E você precisa estar bem. O teu corpo precisa estar bem. Para quê? Para que você possa entrar entre essas portas. Para que você possa falar do amor do Senhor. E eu preparei aqui uma pequena palestra. Mas pode deixar que serei breve. Que é sobre IST. A igreja já ouviu falar sobre IST? Aquele que já ouviu, levanta a mão. Aleluia. Quer dizer infecções sexualmente transmissíveis. Irmãos, esse tema salva vidas. E muitas vidas. E quando eu perguntei ao Senhor o que falar, o Senhor falou para mim: eu não te chamei para missão? Eu não te chamei para falar? Então resgata as vidas. Talvez o que eu vou falar aqui hoje você olhe e fale assim: não serve para mim. Mas talvez sirva para alguém que vai parar para conversar com você. Talvez sirva para alguém, para o teu filho, para a tua filha, para alguém que está do teu lado e que você vai poder ajudar. Como foi falado aqui, estamos no Outubro Rosa. Vim aqui falar de prevenção de câncer do colo do útero. Eu vim aqui falar para você sobre HPV, sobre coisas que levam até o câncer do colo do útero e muitas vezes não são faladas. E deixamos que isso se agrave muitos e muitos anos, até que nós venhamos descobrir que estamos com uma doença assim. E eu coloquei assim: as infecções sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública. E no mundo tem uma estimativa de 376 milhões de casos novos por ano. 376 milhões de casos novos. São transmitidos principalmente por contato sexual, sem uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada. Uma IST pode não apresentar sintomas, tanto em homem quanto em mulher. E isso requer que, se fizerem sexo sem camisinha, procure o serviço de saúde para a consulta de um profissional de saúde periodicamente. Essas doenças, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves, como infertilidade, câncer e até a morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, dentro do Outubro Rosa, nós ouvimos tantos testemunhos. Mas hoje eu vim aqui falar para você, para te alertar, para que você não precise contar o teu testemunho, para que você descubra a tempo se isso acontecer com você. E tá assim, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são por falta de uso de preservativo. E geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. E o que pode causar? Bactérias, vírus, fungos e protozoários. Aí eu botei assim: conheça alguns fatores de risco.
a não utilização de preservativos. Isso é muito comum. Muitas vezes, como enfermeira, eu vou falar para vocês, muitas vezes nós, mulheres casadas, não usamos preservativos. Mas eu quero dizer que muitas mulheres, elas são infectadas por não usar o preservativo. E talvez você, homem, possa pensar assim, mas eu não traio a minha esposa. Sim, mas talvez o que você fez há 20 anos atrás, antes de se converter, possa estar acontecendo hoje. E talvez uma IST possa estar acontecendo e você pense que é fruto de uma traição, e não é. Mas é fruto de um passado lá de trás. E que talvez a gente não se cuidou, a gente não atentou para isso e nem sabe que tem. E muitas vezes uma doença sexualmente transmissível, ela fica 20 anos dentro do teu corpo para se manifestar. É muito tempo. Então eu quis trazer esse alerta para nós, mulheres, para os homens, para todos. E diz assim, relações sexuais com múltiplos parceiros, falta de cuidado com a higiene e sem consulta, quando você percebe os primeiros sinais. Porque muitas vezes os primeiros sinais eles acontecem, mas por medo, por ignorância, por vergonha, não procuramos ninguém. Não procuramos o serviço de saúde, não procuramos os nossos pastores, não procuramos os nossos líderes e achamos que vamos conseguir sozinhos. E essas doenças elas só vão se manifestar depois de muitos e muitos anos. E como assim, irmã Marielle? É porque a gente vai negligenciando. Vai achando que vai dar, vai parar, vai melhorar. Aí é com um remedinho, com uma coisinha que o outro fala para você tomar. E não é bem assim. E aqui eu separei algumas mais, as principais, né? E eu quero falar um pouquinho sobre HIV/AIDS, que é o símbolo da imunodeficiência adquirida. Esse vírus pode levar a síndrome da imunodeficiência adquirida e seus causadores são o HIV-1 e 2. E o HIV, ele é transmitido através do ato sexual, mas ele também é transmitido através do leite materno. E isso pode curar muitas vidas. Quantas mulheres não fazem o pré-natal e não descobrem que são infectadas e acabam trazendo uma doença para os seus filhos? E isso são coisas que muitas vezes nós não ouvimos falar. Achamos que não. E eu coloquei aqui, né, as formas de você adquirir o sexo sem proteção, gravidez, parto e aleitamento, consumo de drogas injetáveis, técnicos de saúde e transfusão de sangue. Às vezes você vai fazer uma transfusão sanguínea e é muito importante que nós venhamos observar que você está sendo utilizado um material descartável, que o que que estão utilizando em você é tudo descartável. Ah, mas por quê? Porque se não for e algo tiver contaminado, você pode pegar através de um alicate quando você faz unha. São coisas simples, irmãos, do dia a dia. E às vezes nós não nos atentamos para isso. Aleluia. E eu queria falar que uma das principais coisas que nós podemos fazer, nós mulheres, é o preventivo, é o Papa Nicolau. E muitas vezes ficamos anos e anos sem fazer. Achamos que não tem nada e podemos ficar sem fazer. Mas eu quero dizer para você que isso cura. Isso é o que ajuda. E muitas mulheres acham que ir ao ginecologista, fazer um exame preventivo, aleluia,
para ver se tem alguma coisa, só se eu tiver com alguma coisa. E não é bem assim. O exame preventivo é para detectar câncer no colo do útero. E quando você não faz, você pode estar e não sabe. E quais são as chances de você ser curada? Muito grandes. É muito grande a chance de cura, desde que descubra no começo. E muitas mulheres não descobrem porque não fazem. E eu, como profissional da saúde, eu quero dizer para vocês que todas as clínicas de família, hoje, no Outubro Rosa, estão esperando por nós, mulheres. Estão esperando por cada uma mulher para ir lá, colher o seu preventivo e descartar a possibilidade, de uma doença como essa. E o HPV, ela atinge tanto homem quanto mulher. Ela provoca verrugas, podendo até desenvolver câncer, dependendo do tipo de vírus. O papiloma vírus é um vírus que infecta tanto mucosas, oral, genital, quanto a pele. E são subtítulos conhecidos a depender disso. Variam também os sintomas. E aqui eu quis trazer esse tema do HPV, porque muitas vezes é através do HPV que vem o câncer no colo do útero. E muitas vezes falamos, é tão bonito falar de Outubro Rosa, mas muitas vezes não falamos sobre esse tipo de coisa. Não falamos que você precisa sim se cuidar, você precisa sim se olhar, se conhecer. E caso você identifique qualquer coisa diferente, tanto em você como no seu esposo, procurar um posto de saúde, procurar a atenção básica de saúde, para que você possa tratar. Irmãos, os problemas da alma, os problemas do espírito, o Senhor, Ele trata. Então você quer dizer que os do corpo não? Ele trata os do corpo também. Mas Ele colocou os médicos. Ele nos ensinou que nós teríamos que recorrer a algumas pessoas. E hoje eu estou aqui para te ensinar a recorrer a essas pessoas, a quem pode nos ajudar. E às vezes são coisas tão pequenas. Tem pessoas que chegam para mim, na minha igreja, e até em outros lugares, para me falar de manifestações clínicas que estão acontecendo no seu corpo, como corrimentos, esbranquiçados, que aí a gente pode denominar como uma candidíase, alguns corrimentos esverdeados, amarelados, que é um outro tipo de IST. E o que eu quero dizer para você com isso? Se cuida. Cuida do teu corpo. Cuida de você. Você é a morada do Senhor. E o Senhor, Ele quer habitar em você. E Ele quer habitar num templo limpo. Num templo puro. Num templo onde Ele possa passear em todos os cantos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele habita em todos nós. E quando eu escolhi para falar sobre isso, eu pensei, isso é algo para todas as idades. Porque isso salva muitas vidas. Eu falei para você no começo, 378 milhões de pessoas no mundo são infectadas. 80% da população tem HPV e não sabe. Você sabe que é 80% é quase todo mundo. Em algum momento já podemos ter entrado em contato com esse vírus e nem sabemos o que se trata. O que é. Mas, irmã Meriele, como é que eu vou saber se eu estou
ou não estou? Se eu tenho ou não tenho? Porque aí agora acendeu uma luzinha, né? Só quando você for num posto de saúde e você fizer o teu preventivo. E através do teu preventivo, você vai saber. E nós homens, porque também tem homens aqui essa noite. Como é que nós vamos saber? Muitas vezes as manifestações clínicas, elas só aparecem nos homens, quando o sistema imunológico abaixa. E antes disso você não consegue saber. Você entende como é silencioso? Como nós estamos vivendo, muitas vezes, com um mal que é silencioso e está do nosso lado. E às vezes nós nem nos importamos com isso. Talvez não era nem essa mensagem que você quisesse ouvir. Mas o Senhor mandou eu falar. Eu não sei se alguém aqui vai precisar de ter ouvido isso. De interpretar no seu próprio corpo que está saindo algumas coisas que não saíam. Sabe? Secreçõezinhas que às vezes a gente olha e acha que não é nada. E tem odor fétido. Não é normal. Às vezes as pessoas falam, mas é normal cheirar mal, né? Não, tem que cheirar bem. Se cheirar mal é porque tem problema. Procura o posto de saúde. O Senhor, Ele quer sim fazer com que eu e você possamos ser habitação do Altíssimo. Mas para isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar num todo. Quando eu estava procurando o que falar, eu queria muito falar sobre depressão, ansiedade, estresse, porque é um dos males que a gente vem sofrendo. Só que o Senhor falou assim comigo, isso muita gente já fala. Fala o que ninguém fala. Fala o que a igreja não escuta. O que às vezes a gente não abre as nossas portas para ser dito. E o que eu estou falando aqui são coisas que eu tenho ensinado dentro da minha comunidade na qual eu congrego. Onde muitas mulheres têm chegado para mim me falar que estão com isso, que estão sentindo aquilo. E estão encontrando abertura. Que de repente você, como líder, como mulher, como pastora, como serva, você também possa ouvir essas mulheres. E através dessa noite você possa encaminhar essas mulheres para o serviço certo, para o lugar certo. Porque a palavra vai dizer que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas tem coisa que não é demônio. Tem coisa que não adianta eu botar a mão e eu expulsar, porque não é demônio. Tem medicação para ser tomada. Tem processo para ser vivido. E talvez eu e você entramos num processo que não precisávamos entrar. Mas por negligenciar o nosso próprio corpo, por cuidar tão mal do nosso corpo, vivemos algumas situações. Para encerrar, eu queria contar um testemunho tremendo da parte do Senhor, que eu tenho um filho que tem 15 anos, e o meu filho nasceu de 6 meses, para a honra e glória do Senhor. Um 1,475 kg, 41 centímetros, 3 paradas cardiorrespiratórias. Louvado seja o nome do Senhor. Diagnóstico de cegueira, mas o meu filho está vivo, para a honra e glória do Senhor. E diante do quadro do meu filho, necessitávamos de doadores de sangue. E eu, quando tinha 4 anos, eu tive... Ai, Jesus, sumiu a palavra. Eu tive uma doença, meningite,
E essa doença me impossibilitava de doar sangue. E a minha mãe foi ser doadora de sangue do meu filho. E quando a minha mãe chegou ali para ser doadora de sangue, a minha mãe descobriu, através de uma transfusão sanguínea, que ela estava com hepatite B. E ela não sabia. Ela conviveu com essa doença 30 e poucos anos. E não sabia. Todos nós tivemos que fazer os exames. Só quem pegou foi o meu padrasto, por relação sexual. E o meu padrasto ali ficou também com hepatite. E a minha mãe, ela descobriu uma cirrose no fígado e 3 nódulos no fígado. Por que você está contando isso, irmã Marielle? Porque eu quero te dizer que vai ter processos que vão acontecer, que é para ser gerado milagres. Para poder gerar milagres, muitas vezes você vai estar no meio do processo. Aleluia! O processo era meu. A minha mãe tentou me ajudar, mas ela não sabia que quando ela estava me ajudando, era para a própria cura dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a minha mãe descobriu que ela estava com 3 nódulos no fígado. E teve um dia que nós fomos num culto de círculo de oração. Eu sou dirigente de círculo de oração. Talvez você esteja me vendo pregar hoje e não imagine, né, a forma que eu prego, que não é nada parecido com isso aqui. Mas foi o que o Senhor mandou eu fazer hoje. E eu tenho que ser obediente a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nós fomos naquele círculo de oração, numa casa essa humilde. E ali o Senhor, para a honra e glória do Senhor, Ele me usou para tocar na minha mãe e profetizar sobre a barriga da minha mãe. E quando eu coloquei a mão na minha mãe caiu. E quando ela caiu, o Senhor mandou que eu fizesse alguns movimentos sobre a barriga dela. E ela se levantou. Quando ela se levantou, eu falei: mãe, tá tudo bem? Quando eu botei a mão nela de novo, ela caiu de novo. Eu orei de novo. Ela se levantou de novo. Eu dei a mão a ela, ela caiu de novo. Eu falei: Jesus, que processo é esse? E o Senhor não deixou ninguém colocar a mão. Era eu e ela. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, quando ela se levantou, ela falou para mim assim, ela me chama de Mini, e ela falou: Mini, parece que eu fui operada. Aí eu falei: por quê, mãe? Ela falou: eu senti como se estivessem tirando algo de dentro de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a minha mãe, ela foi para fazer uma ultrassonografia. Quando ela fez a ultrassonografia, a médica olhou, aí falou: esse laboratório não presta não. Não está dando nada, está errado. O exame está errado. Vou pedir outro. Agora eu não quero mais ultrassonografia. Agora eu quero uma tomografia. Aí ela: pode pedir, doutora. Pediu a tomografia. Minha mãe fez a tomografia. Levou para a doutora. Não deu mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. A doutora não entendeu. Porque tem processo que o outro não vai entender. É você que está entendendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a minha mãe foi fazer a ressonância magnética. Porque aí os exames começaram a aprofundar. Vocês estão entendendo que foi subindo. E ali a minha mãe fez uma ressonância. Quando ela acabou de fazer a ressonância, a própria moça que estava fazendo olhou para ela e falou para ela assim: eu não sei se a senhora é da Universal, do Reino de Deus, ou da onde que a senhora é, porque eu não estou entendendo esse exame. Porque não é compatível com tudo que está sendo dito aqui. E a minha mãe, para a honra e glória do Senhor, ela congrega na Casa da Bênção. E ela olhou e ela falou assim: não, eu não sou da Universal, sou do Reino de Deus, mas eu sou da Casa da Bênção.
Aí ela disse que aquela moça começou a rir. E aquela mulher não entendeu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui para te dizer que a minha mãe foi curada de 3 tumores. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela deu o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Foi fazer aquela transfusão. Através dali ela foi diagnosticada. Passada aquela transfusão, ela procurou o lugar certo. Você saiu da tua casa hoje. Você veio no lugar certo. Você está no lugar certo. Se tem algo na tua vida que precisa ser curado, o Senhor, Ele está com a mão estendida para curar. O Senhor, Ele quer curar aquilo que você precisa ser curada. Eu não sei o que você precisa ser curada nessa noite. Eu não sei se são doenças físicas, se são doenças psicossomáticas. O que é isso, irmã Marielle? Doenças da mente. Doenças que nós produzimos contra nós mesmos. Quando eu estudava sobre doenças psicossomáticas, uma pessoa, se ela colocar na mente dela que ela não anda, ela pode não ter nada na perna, que ela não vai andar. Então, irmãos, na nossa mente se dá todo o campo de batalha. Muitas vezes nós não estamos amadurecendo o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Entramos muitas vezes por essas portas doentes. Doentes em quais áreas, irmã Marielle? Muitas vezes em todas. E para quem que a gente conta? Para ninguém. Mas essa noite eu quero te convidar a contar. Para mim, não. Mas para o Senhor. É Ele quem cura. É Ele quem pode curar todos os teus males. Todas as mazelas que nós carregamos. Coisas que você carregou até aqui. E hoje o Senhor, Ele fala para mim e para você. Tira. Se despoja disso. Sabe? Porque às vezes carregamos tantas coisas. E carregamos muitas vezes por títulos, por posições. E muitas vezes não nos deixamos ser tratados por essas coisas. Como assim, irmã Marielle? Porque muitas vezes, como missionária, eu não quero mostrar a minha fraqueza. Como dirigente de círculo de oração, eu tenho que estar sempre forte. Muitas vezes, como dirigente de círculo de oração, as pessoas acham que você é forte o tempo inteiro. E que ninguém precisa mais vir e ser usado para você. Mas o Senhor, Ele vem dizer para você essa noite, realmente, não precisa esperar de ninguém, porque o Senhor é quem veio ao teu encontro essa noite. Eu é quem digo, filha, aonde quer que eu te cure. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está aqui para curar. Se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Glória a Deus. Aleluia. Toca na orla do Mestre. Glória a Deus. Toca porque Ele está passando e Ele quer que você toque nele. Para quê? Para que saia a virtude. E Ele entre no teu corpo físico. E Ele faça morada na tua alma e no teu espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia. Debaixo da autoridade do nosso Deus. Você que tem qualquer problema de saúde, que foi diagnosticado com qualquer problema de saúde. Hoje nós não vamos falar só sobre câncer. Nós vamos falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre males que assolam muitas vezes a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente.
e nos paralisam como homens e mulheres de Deus.